Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Política de Saltos Altos desta quinta-feira, 4 de novembro, hoje com Judite Parreira e Graça Silveira. Infelizmente, de última hora, motivos pessoais impedem Cláudia Cardoso de marcar presença neste programa, onde vamos analisar os temas que marcam a atualidade, e esta é uma atualidade que corre Portugal de les a les, inclusive as regiões autónomas. Orçamentos, os de lá e os de cá. O da República caiu, o fim da geringonça foi aprovada com o chumbo do Orçamento do Estado. Hoje Marcelo Rebelo de Sousa fala ao país para comunicar a data das próximas eleições legislativas antecipadas por cá. O Governo Regional, entre a primeira anteproposta e aquela que entregou no Parlamento, foi forçado a fazer alterações, fruto também de algumas exigências colocadas em particular pelos parceiros da coligação governativa, os parceiros com acordos de incidência parlamentar, em particular o Iniciativa Liberal de Nuno Barata. Graça Silveira, Judite Parreira, boa tarde. Judite, começo por ti. Estamos, e se calhar começando por mais longe, estamos, enfim, numa altura complicada para haver eleições, desde logo porque há também problemas ao nível das lideranças dos partidos do chamado centro-direita, depois porque a geringonça ainda não se percebeu muito bem, afinal, se poderá voltar a resultar ou não. Há aqui aproximações e recuos todos os dias. O que é certo é que esta era talvez a pior altura de todas para deixarmos de ter um orçamento de Estado, considerando não só a bazuca, o plano de recuperação e resiliência, não só a crise energética que começa também a dar alguns sinais de preocupação, os próximos fundos comunitários do orçamento plurianual da União Europeia. Portanto, o que é que te pareceu? Foi pura estratégia, nomeadamente do PC, deixar cair agora a geringonça, chumbando o Orçamento Geral do Estado? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Graça. Um beijinho e desejo de rápidas melhoras à nossa Cláudia, que está doente, e também um desejo de muito boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, eu creio que este chumbo ao Orçamento de Estado é talvez mais uma crónica de uma morte anunciada. Porque, pronto, esta geringonça durou 6 anos. Verdade que em 2015... O ano passado já tinha ficado perneta sem o Bloco de Esquerda. Já tinha ficado. Os primeiros 4 anos a geringonça aguentou-se porque havia um acordo escrito em que amarrava, de certo modo, o PCP e o Bloco de Esquerda ao Partido Socialista. Esse acordo foi uma exigência de Cavaco Silva que, em 2019, Marcelo não, enfim, porque tem outra maneira de pensar, não assegurou. E portanto, passados 6 anos, e ao longo destes 6 anos houve vários atos eleitorais em que se percebeu, e claro que se nós percebemos, Catarina Martins e sobretudo Jerónimo de Sousa perceberam melhor ainda que estavam a perder o partido, os respectivos partidos. E portanto, creio que este último ato eleitoral, que foram as autárquicas, foram muito reveladores dessa perda por parte do Bloco de Esquerda e do PCP. E estava na altura dos líderes tomarem uma atitude mais robusta, e portanto creio que aquele braço de ferro que foi feito entre os membros da geringonça, quer por parte do PCP e do Bloco de Esquerda, quer por parte do PS, deve-se um bocado a isso. Quer dizer, já não havia mais margem para aguentar isto, e eu creio que inicialmente, e Marcelo Rebelo de Sousa foi muito, muito claro, porque disse logo, foi avisando, creio que fez um aviso à navegação, avisando que se não se entendessem, que houvesse um chumbo no Orçamento de Estado. Foi precipitada também esta declaração de Marcelo? Ele quis fazer uma chantagemzinha psicológica que não lhe resultou bem, não é? Eu creio que foi isso. Ele pensou que fazendo este aviso, e fê-lo várias vezes, que seria suficiente para que toda a gente pusesse juízo na cabecinha. Exatamente, que os partidos até porque, especialmente à esquerda do PS, havia um mau resultado eleitoral autárquico. Exato. E, portanto, poderiam não querer repetir a dose, não é? Exatamente. E, portanto, ele foi fazendo esse aviso na tentativa de que se viessem a entender. Eu creio que por parte do PCP, do Bloco de Esquerda, houve sempre a ideia de que António Costa haveria de ceder
E, portanto, queriam fazer as suas exigências. Pois, não havia. Exatamente. É que, do ponto de vista económico, o país não aguentava as exigências todas que os partidos mais à esquerda estavam a fazer. Por parte de António Costa e do Partido Socialista, eu acho que houve sempre também a esperança de que eles viessem a recuar, portanto, o PCP e o Bloco de Esquerda viessem a recuar nas suas exigências e, portanto, no momento da votação, que acabassem por, mesmo que não votassem a favor, mas que se abstivessem e que o orçamento passasse, pelo menos até à especialidade. Portanto, poderia ser até que nessa altura não passasse, mas a esperança foi sempre de que se aguentassem até esse momento. As coisas não aconteceram assim. Com o aviso de Marcelo de que, não havendo orçamento aprovado, havia eleições para marcar, também não deu espaço ao Governo para poder apresentar uma outra proposta de Orçamento Geral do Estado? Sim, portanto, realmente havia outra alternativa, que era de aparecer, portanto, ser feito uma nova versão. Fazer, digamos, o que José Manuel Bolieiro fez. Uma nova versão do orçamento. No saco e apresentar outro orçamento. E, portanto, apresentar outra versão do Orçamento de Estado. Mas isso levaria algum tempo e eu não sei se seria o suficiente, porque os ânimos já estavam de tal forma que eu não sei se só se fosse uma alteração muito significativa para os partidos deixarem passar. Quando António Costa não quis nessa geringonça 2.0, digamos assim, os acordos assinados que teve na primeira geringonça, também António Costa estava à espera de, num cenário destes, sair reforçado o Partido Socialista? Eu creio que sim, eu creio que António Costa pensou sempre duas coisas. Se os partidos se entendessem e votassem favoravelmente, tinha o problema resolvido e tinha ganho, portanto, não só este Orçamento de Estado, mas provavelmente teria estabilidade até ao final da legislatura. Se isso não acontecesse, vai fazer aquilo que ele já começou a fazer logo no discurso de encerramento, que foi quase um discurso de campanha, não é? Vai culpar o Bloco de Esquerda e o PCP pelo chumbo do orçamento, quando não foram só eles que chumbaram, é preciso que se diga, e vai tentar captar votos por via disso, pedindo o voto útil. E, portanto, há aqui realmente essa hipótese, que é: creio que o PCP e o Bloco de Esquerda vão ficar sempre com o ónus de terem chumbado o orçamento. Poderão melhorar um pouco a sua votação, mas não será muito significativa. E das duas, uma, ou o PS ganha com maioria e não precisa depois desses partidos para governar, ou então a direita, eu já não digo o PSD sozinho porque isso será difícil, mas a direita, e mesmo assim precisa de conseguir mais 31 deputados, o que não é muito fácil, mas poderá também ser que depois se consiga um acordo à direita e que haja um governo de direita. Portanto, muita coisa ainda vai... completamente. Mas muita coisa ainda vai acontecer, até porque não se sabe, Marcelo Rebelo de Sousa há de se pronunciar hoje fala hoje sobre a data das novas eleições, depois de se ter reunido com todos os partidos e com o Conselho de Estado. Vamos ver o que é que ele diz e para quando é que marca as eleições, sabendo que ainda pelo meio vai haver eleições internas, quer no PSD, quer no CDS, apesar de haver também aqui um jogo de puxa e empurra quase, porque enquanto que uns querem antecipar as eleições porque lhes dá jeito que seja assim, outros também porque lhes dá jeito, querem empurrá-las para a frente. Assim, e, portanto, na forma como as coisas estão, não era preciso sequer antecipar. Era só necessário que os atuais presidentes dos respectivos partidos não quisessem adiar ad eterno coerentes e sérios, porque as eleições internas. Que isto agora é uma questão também de ser, é que não basta parecer, é preciso ser. E, portanto, se havia eleições marcadas, eu acho que há que respeitar essas datas que já estavam marcadas antes antes do chumbo Antes de entrarmos concretamente nestas questões, nomeadamente dos partidos de centro-direita, deixa-me só fazer-te uma outra pergunta. Se o líder do PSD não fosse Rui Rio, Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter, em vez de ameaçar com eleições, ter tentado uma aproximação, constituição de um bloco central?
Eu não sei. Acho que não. Eu acho que o mais disponível para o Bloco Central é o Rio. Não existe. Claro, está bem, mas na direita portuguesa ninguém deu que a tenha entender dito tão claramente isso que... claramente, e portanto não parece que isso acontecesse. Agora, vamos ver para quando é que são marcadas as eleições, porque eu acho que da parte do PSD serão com certeza. O CDS já se manifestou e, portanto, também há um grande imbróglio no meio de tudo, ainda não se sabe exatamente quando, mas já manifestou que será só em fevereiro, não é? Corrige-me se não for assim. O quê? As eleições no CDS serão não, só estavam marcadas para agora, para 20 e tal de novembro. Mas foram adiadas. Foram antecipadas por Francisco Rodrigues dos Santos e adiadas por Francisco Rodrigues dos Santos. Em bom rigor deveriam ser em janeiro, ele antecipou primeiro e depois perante o cenário adiou. Do PSD, portanto estão marcadas para 4 de dezembro, o que depois poderá cair em cima das eleições e aí talvez também tenha que ser antecipado é o Congresso. Graças a Judite, acha que o Bloco e o PC até podem crescer um bocadinho nas próximas eleições. O povo vai perceber a queda deste governo nesta altura difícil também da vida social e económica? Muito boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube e a quem nos segue na Política de Saltos Altos, à Judite, cumprimento, e ao Pedro. Muito obrigado, e à Cláudia. Estou começando a achar que isto é macumba em relação ao painel de Política de Saltos Altos. Olho gordo é de certeza, mas enfim. Como dizia o outro, não sei se como é que é, não sei se há bruxas, mas que elas há, exatamente. Deste tipo. Bom, eu devo dizer que, e em relação à pergunta que tu colocaste, de se não fosse o Rio, se o Presidente da República teria tentado uma solução de um bloco central, mas eu devo dizer que quem anulou essa possibilidade... uma viabilização do Orçamento de Estado pelo centro-direita. Certíssimo, mas quem cortou essa possibilidade foi Costa, quando há um ano atrás veio dizer que no dia que precisasse da direita para governar, que já não estava lá a fazer nada. Portanto, destruiu todas as pontes que poderia fazer à direita, ainda para mais num cenário que o favorecia imenso, porque ele não ia encontrar nenhum líder da oposição que tivesse tão disponível como Rio sempre esteve para fazer esses entendimentos. Não, e quando dizemos entendimentos, quer dizer que há reformas estruturais que são importantíssimas fazer, que são urgentes fazer e que são politicamente muito difíceis de fazer e que ninguém quer ficar com o ónus dessas decisões e, portanto, se os dois grandes partidos do arco da governação se entendessem como sendo fundamental para o país que essas medidas difíceis fossem adotadas, ninguém sairia penalizado e Costa cortou. Porque o pecado capital do Costa foi que quis governar à direita com o apoio da esquerda. E isso é que levou a esta situação de ingovernabilidade, que nos primeiros 4 anos havia uma motivação, digamos assim, de evitar que a direita tivesse continuado no poder, porque não nos podemos esquecer que a coligação APAV, PSD, CDS é que teve um maior número de votos, mas não conseguia fazer pontos à direita, portanto não havia uma direita tão diversificada como há agora para conseguir fazer uma coligação à direita, e quem conseguiu engendrar esta geringonça, claro que penso eu, sempre defendi isto, com o cunho autoral de Carlos César, foi a esquerda. E, portanto, estavam todos muito mobilizados com este acordo parlamentar, porque até era uma situação muito confortável na altura para o Bloco de Esquerda e para o PCP, que era um dia patroa e outro dia empregada. Ou seja, quando o governo tomava decisões difíceis, eles não estavam no governo. Eles só eram apoio parlamentar. Mas quando o governo apoiava e aprovava iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP, eles podiam dizer ao seu eleitorado que tinham conseguido implementar aquelas medidas. Sim, mas não terá sido a geringonça que já os tem vindo a penalizar eleição atrás da eleição? Eu acho que o início do fim foi quando o Costa volta a ganhar e novamente sem maioria, porque eu acho que o Costa, numa determinada altura, começou a desvalorizar os seus companheiros de geringonça, porque estava convencido que quando voltasse a eleições ia conseguir uma maioria absoluta, que não conseguiu. E nessa altura a Catarina quis assinar papelinhos.
E nessa altura o Costa não quis assinar papelinhos, quis continuar a namorar, mas não quis casar. Cada um na sua casa e não há cá deixar escovas de dentes em casa uns de cada. E ela disse, então não quer, vai se sujeitar ao voto do Bloco de Esquerda, analisar os orçamentos de Estado e, se não concordar, votar em coerência. Porque esta conversa que se tem gerado, que por responsabilidade, porque agora vem aí o dinheiro da bazuca e que temos que ser responsáveis, quer dizer, o Orçamento de Estado é um instrumento político importantíssimo, é onde claramente nós mostramos como é que governamos, se governamos à direita, se governamos à esquerda e quais são as nossas prioridades políticas. É um instrumento que permite concretizar aquela que é a minha política governativa, aquele que é o meu programa de governo e, portanto, ninguém vai andar a aprovar orçamentos só para ser bem comportadinho, estar a aprovar orçamentos que vai completamente contra a minha ideologia política. Quando eu acho que todas aquelas políticas estão a levar o país à bancarrota, estão a levar o país à desgraça, que é um Estado que cada vez está a engordar mais, em que não há um aumento da economia privada, em que não se vai conseguir gerar emprego através da economia e depois vou aprovar aquele orçamento de Estado só porque agora vem aí uma bazuca e eu tenho que ser bem comportado. As coisas não são assim, claramente. Mas preocupa-me em relação eu percebo que Marcelo Rebelo de Sousa tenha usado esta posição clara de dizer, se houver um chumbo ao orçamento de Estado, vamos para eleições antecipadas. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa percebeu que já não havia possibilidade de entendimento entre o PS e o Bloco de Esquerda e o PCP. Pela primeira vez na vida, o PS tinha um orçamento do mais à esquerda possível, fez imensas cedências e o Bloco de Esquerda e o PCP continuaram a dizer que não podia ser, porque faltava isto, faltava aquilo. Porque começou a acontecer uma coisa que passou-se a utilizar a discussão do Orçamento de Estado quase como que uma chantagem para exigir a aprovação e a introdução de determinadas políticas que deveriam ser discutidas numa altura em que se discutem as grandes opções políticas do plano e que deixou de se fazer. E, portanto, assuntos que extravasam claramente o orçamento e que nem sequer fazem parte do orçamento estão a ser discutidos na altura do orçamento basicamente como um instrumento de chantagem. Porque o PCP acha importante isto e, portanto, agora se vocês não sei o quê, e que são coisas que nem sequer supostamente fazem parte... Costa desmistificou isso no seu discurso final, dizendo que no caso do Bloco, das 9, 8 eram questões que não tinham diretamente que ver com o orçamento. Mas então que se passa a fazer, há um período que antecede ao Orçamento do Estado, onde são discutidas as grandes opções políticas, que depois serão refletidas no orçamento, que deixou de existir. E, portanto, aí o Costa também virou muito autocrata, quer dizer, governa como se tivesse maioria absoluta, precisando do apoio dos outros, que basicamente foi aquilo que me pareceu que aconteceu na região, ou seja, precisam do apoio da Iniciativa Liberal e apresentaram um plano de orçamento sem terem previamente sequer conversado com a Iniciativa Liberal, achando que ele ia apoiar mesmo assim, e correu-lhes mal. E, portanto, tudo isto é importante, e é importante dizer que o Presidente da República achou que efetivamente tinha-se atingido um estado de ingovernabilidade nesta geringonça e que era importante devolver aos portugueses uma clarificação. Que Marcelo não morre de amores por Rio e que o CDS está como está, com a subida nomeadamente do Chega, que tanto preocupa os outros partidos do espectro parlamentar mas essa clarificação nacional. Pode ser uma clarificação. A questão pode ficar Marcelo Rebelo de Sousa com o ónus de ter voltado a pôr o PS a governar sozinho em Portugal. Está bem, mas se ele não tivesse feito rigorosamente nada, ficava como de resto vai ficar, é uma coisa que me preocupa, porque aquilo que o Marcelo Rebelo de Sousa disse foi: se não houver uma aprovação do Orçamento de Estado, eu vou destituir a Assembleia da República. O Costa não se demitiu, disse: eu não me demito. E, portanto, continua a governar, nem sequer está em gestão. Está a governar com plenos poderes e vai deixar de ser escrutinado pelo único órgão que pode escrutinar a Assembleia, porque a partir do momento em que o Marcelo Rebelo de Sousa... O Presidente é sempre o garante do funcionamento das instituições, mas... vai ficar ser ele o único, o garante.
E se calhar fica como quer. Mas também, então, não é? então convém dizer já claramente ao Sr. Presidente do Governo: olha, estas são as balizas, porque... Mas isso deverá ser o que Marcelo fará hoje na comunicação ao país, não é? Caso contrário, isto é muito perigoso, continuar a ter o Costa a governar sem o escrutínio da Assembleia. Eu não me parece que o Marcelo Rebelo de Sousa tenha tomado decisões em função das suas preferências pelas lideranças. As lideranças de cada um dos partidos é que vai ter que mostrar o que é que os seus partidos à direita valem. Portanto, ele devolve a clarificação aos portugueses. Ou cada um dos partidos consegue arrumar a casa, consegue apresentar um programa de governo, consegue apresentar uma alternativa de direita, como deve ser, em que demonstre credibilidade aos portugueses, que digam: sim senhor, então eu prefiro agora dar a hipótese à direita governar, mesmo que seja numa solução tipo geringonça. Ou então, que o pior que pode acontecer a Marcelo Rebelo de Sousa é ficar tudo na mesma. Tudo como de antes. A Marcelo e a nós todos. Se fosse só o Marcelo era o que me preocupava menos. O mas Costa... Não, mas é que... Então o que é que se faz a seguir? Quer dizer, fica novamente então, o Costa com uma maioria não absoluta, novamente dependente do Bloco de Esquerda e do PCP. Que não sei pisca o olho agora ao pano só. Aliás, Augusto Santos Silva veio logo naquele dia dizer que talvez que o PAN era mais simpático. Vão retaliar ainda mais. O PAN tem poucos deputados. Pronto, também não se sabe agora com as eleições o que é que vai acontecer, mas pode não ser suficiente. Agora, creio que para haver uma viragem à direita é preciso. Isso é quase a mesma ilusão, desculpa, isso é quase a mesma ilusão do Rio de achar que fazendo uma coligação com o CDS lá fora lhe vai acrescentar muito com o seu 1,5%. E depende muito da postura que a direita tiver, porque eu acho que agora tem que se assumir como direita e que tem que ter propostas muito claras. Já aqui falámos várias vezes que o crescimento do Chega se devia ao facto de haver uma direita envergonhada, uma brecha criada pela direita, sobretudo, com temas tabu, temas fraturantes que ninguém queria falar muito neles para não se comprometer. E agora tem que ser sempre muito frontal. Então a centro-direita deve ir junto ou isolada a eleições? Na vossa opinião, claro. Eu gosto sempre mais de coligações pós-eleitorais. Exatamente. Também eu não gosto. Cada um vai a jogo com aquilo que tem, mostra o que vale. Para perceber o que é que tem. O peso. Não, com certeza, até porque depois a forma como vai ser negociada essa coligação pós-eleitoral tem que refletir, obviamente, o peso de cada um deles. Às vezes existem, como ontem acho que eu ouvi uma expressão giríssima, um bug da democracia, que é quando pequeníssimos partidos que se elegem com 40 votos devido ao tabuleiro político assumem uma importância enorme, como é o caso do PPM na região, que lhe chamaram um bug da democracia, que é uma expressão muito interessante. E haverá tempo para arrumar a casa, Judito? Pois não sabemos. No agora vamos ver para quando é que são. Já agora, como é que analisas o que está a acontecer no PSD? É que também não pode ser. As eleições não podem ser daqui a muito tempo, porque vamos ver. Entre o chumbo do orçamento e a marcação de novas eleições, campanha eleitoral, depois das eleições ainda vai levar algum tempo até que seja constituído o novo governo e o governo tome posse, novo orçamento. Quer dizer, quando isto estiver realmente tudo pronto para andar. Estamos a meio do ano que vem. Estamos já pelo menos em abril e, portanto, o país fica 6 meses a ser governado por duodécimos, o que, pronto, faz-se. Mas se fosse muito bom, isto acontece muita vez. Graça, mas é a primeira vez que isto acontece. Se isto fosse uma coisa que não tivesse impacto, quer dizer, se calhar já tinha acontecido mais vezes. Não aconteceu porque tem um impacto brutal na economia do país. E, portanto, também nunca tinha acontecido o país ter sido governado durante 6 anos por uma geringonça. É verdade, também não foi bom. Agora estamos a ver as consequências. Mas 6 meses assim um bocadinho à deriva também não parece bem. Portanto, acho que as eleições têm que ser marcadas o mais rapidamente possível. Seja favorável ao partido A ou ao partido B, mas a minha opinião é que, já que está o caldo entornado e as sopas secas, e vai haver aqui um interregno grande em que vamos estar a ser governados por duodécimos, não me parece que seja por um espaço de mais um mês ou menos um mês que isso vai ser especialmente grave. Este ano já está queimado e já vão se queimar 5 meses. E há uma altura entre queimar crucial. 5 meses ou queimar 6 meses, eu acho que é preferível dar mais um mês para que as coisas aconteçam com a casa organizada. Mas isto no caso do PSD.
No caso do CDS, aparentemente está tudo mais complicado. Pois, porque não se sabe. Porque o PSD tem diretas e não as adiou. E, eu não sei se no portanto, PSD a questão aqui é não sei. eventualmente Rui Rio ou Paulo Rangel tomarem conta depois do processo eleitoral. Se o Rio também andou. Não foi o Rio. Está marcado agora para dia 6 não foi o Rio. Conselho Nacional, que também há de foram os órgãos máximos do partido que andaram a enviar cartas aos militantes a dizer que o melhor agora era adiar o Congresso para ir não fazer eleições antes das eleições. É uma facção do partido. Mas isso faz sentido. Que não tenha. Vocês, mas isso pode ser aprovado, claro, portanto, claro. Nada nos diz que não se vai replicar dentro do PSD a mesma vergonheira que está a haver no CDS. Se bem que este Conselho Nacional que vai haver no dia 6 não seja o ponto da agenda, não é esse, é a análise da situação política, portanto nem sequer é isso. Pode ser introduzido, obviamente que sim. Mas pode essa carta foi enviada ou não? Eu não sei, eu sou militante, não a recebi, sim. Mas foi o que foi noticiado. Sim. Como é que fazemos então com essa gente? Esperamos que eles se organizem para fecharmos esse assunto do Rio e dos Francisco. Desculpa lá, só faltava depois de tudo aquilo que o Presidente da República já fez, que muita gente considera que foi excessivo, ainda agora o Presidente da República é que tem que ficar responsável que a direita se organize, quer dizer, tem que pensar no país, não é nos partidos. Porque tanto que tem havido muito esse discurso de que... Estou a tentar perceber a tua posição diferente da Judite. As Judites por si façam-se isso daqui a 15 dias, tu por ti pode ser daqui a 6 meses. Vamos perceber porquê. Preferias que fosse Rangel, por exemplo, a ser... Não me interessa nada se é Rangel ou se é Francisco Rodrigues dos Santos. Aquilo que eu acho é que a militância tem que ser ouvida. Peço imensa desculpa. Ninguém se pode ir propor a pedir a confiança dos portugueses para votar em si, quando não está disponível a sequer ser votado pelos seus próprios militantes. Isto para mim é básico. Mas não cola o argumento de Francisco Rodrigues dos Santos, por exemplo, que está legitimado, o Congresso dele deveria ser em janeiro? Perceber a minha posição, deixa-me chegar ao fim com o meu raciocínio, que é, se tem havido a conversa de que é importante é o país e que se foram marcadas eleições, que as eleições para o país são mais importantes do que as eleições internas de cada partido e que cada partido é que tem que se ajustar nas suas eleições internas às eleições do país, eu concordo em absoluto. Agora, isto para mim não quer dizer que os partidos deixem de fazer as suas eleições internas. Então se tem que se ajustar e o tempo é curto, então que antecipem as eleições. Ponto. Neste momento, os militantes de cada um dos partidos já devem saber exatamente em qual é que é o líder que quer votar. Claro. Se vai votar agora ou se vai votar daqui a um mês, já sabem. Então, que façam as suas eleições antecipadas e que tenham tempo útil, porque assim, se fosse para haver as eleições dentro do CDS a 23, acho que era 23 ou 20 ou 23 de novembro, dava mais que tempo de preparar as eleições a nível nacional, fazer listas e vir para a rua com uma liderança clarificada. Depende das datas, não é? Se for logo para o princípio de janeiro, depois há os 40 dias para entregas de listas, há os 50 para a definição de ligações. Já foi provado, ainda outro dia o Paulo Portas, acho eu, no comentário que fez, e Marcos Mendes também, 16 é o mínimo dos mínimos para se conseguir. Eu acho que o Marcelo vai marcar a 30 de janeiro, para depois não dizer que já foi em fevereiro, que ainda é janeiro, e é o limite também para fugir um bocado ao período. Mas não, Natal, por exemplo, o Cavaco disse claramente que achava que devia ser no final de fevereiro, que era o tal mês a mais que o Rangel disse e que eu concordo, mas que agora politicamente o facto do Rangel, se tivesse ficado caladinho, tinha feito um melhor serviço, porque o facto de ele ter dito isso publicamente e alta voz agora dá argumentos para se dizer que se o Presidente da República for marcar para o final de fevereiro, é que está a beneficiá-lo. Pronto. Portanto, aquilo que eu acho é que deve haver clarificação primeiro dentro de cada um dos partidos e depois, se é preciso, antecipar as eleições. Assim que se faça. Então, se o Francisco Rodrigues dos Santos diz que por ele ia para o Congresso já amanhã e ganhava com uma vitória estrondosa como aconteceu, então que o faça. Muito bem. Sobre o Orçamento Geral do Estado, só queria ouvir-vos sobre mais uma questão, que é, até porque foi curioso registar as opiniões dos partidos na região relativamente ao chumbo deste Orçamento de Estado, que impactos de facto é que a região pode sofrer negativos sobre a não aprovação deste Orçamento Geral do Estado? Bem, a região vai sempre receber, se o país estiver a ser gerido por duodécimos, a região vai receber sempre o equivalente
ao que iria receber, mas em duodécimos. Portanto, prejudicada, pois vai ficar como todo o país, porque a jaripa de duodécimos, pois não dá a margem de manobra porque a transferência, porque a transferência que foi calculada em função da lei das finanças regionais para 22 penalizava muito a região, porque é sempre feito com o cálculo de um ano anterior, e agora continuava a receber os duodécimos sempre com base em 21. Portanto, aí era preciso fazer evidente que vai trazer alguns constrangimentos ao nível do investimento público, nomeadamente. Sendo certo que esta discussão do Orçamento de Estado foi tão focada na questão das negociações entre a geringonça que as questões dos Açores não foram minimamente afloradas, nem a questão da descontaminação, nem a cadeia de Ponta Delgada, nem a rede de radares meteorológicos, nem os air centers desta vida, nem nada disso. Descontaminação está feita. Já está feita também. Já ninguém fala nisso. Este orçamento também não era um orçamento bom para os Açores. Portanto, há muitas coisas que este orçamento não previa, não contemplava. Que eu achava péssimo o aumento dos escalões do IRS, ou seja, cada pessoa que tentar conseguir aumentar um bocadinho o seu rendimento próprio, com o seu esforço e com o seu trabalho, cai logo no escalão seguinte. Portanto, ainda fica a ganhar menos. O que vai descontar para engordar o Estado é maior. E depois são sempre os mesmos que são apanhados por isso. Sempre. É a classe média. E depois, a outra grande vantagem é que deu uma desculpa de bandeja a José Manuel Bolieiro para fazer a vontade ao barato e dizer, afinal, pronto, a gente vai ter que reduzir o endividamento porque com o chumbo do Orçamento de Estado a gente já não se vai poder endividar tanto. E os 130 milhões não sou eu que estou a ceder à iniciativa liberal. Para a recapitalização da SATA estavam condicionados à aprovação. Este é um bom mote para percebermos se pode acontecer aqui também, mais dia menos dia, o que acaba de acontecer na República ao fim de 6 anos, que é isto cair. Porque parece de facto que se estão a começar a extremar algumas posições. De um lado, Barata toma uma iniciativa, como se sabe, uma iniciativa liberal, dizendo que não vota aquele orçamento com aquele nível de endividamento. Bolieiro começa por dizer que fez o que tinha que fazer, os deputados assumam a sua responsabilidade. Portanto, não há também aqui uma conversação prévia como não houve neste Orçamento Geral do Estado. Significa que isto é periclitante. Isto sem almoçar fica mais difícil dizer essas coisas. Para mim é uma tristeza. Mais dia, menos dia. Que aqui se comecem a cometer os erros que só se começaram a cometer lá fora ao fim de 6 anos. Porque assim, nos primeiros 4 anos, quem é que era o líder da bancada parlamentar do PS? Carlos César mantinha aquilo ali. Sim, mas César também, quando foi presidente do governo, manteve as coisas afinadas. Daí para cá não é sério. Ou seja, aquela geringonça, e que mesmo assim era muito menos geringonça do que aqui, porque aqui temos 2 partidos além do partido maioritário no governo, que lá não havia, e mais 2 apoios parlamentares, enquanto que lá fora tinha o Costa sozinho a governar. Sim. Não tinha que fazer cedências dentro do governo, que lhe dava uma liberdade muito maior, e depois só tinha os apoios de incidência parlamentar, Bloco e PCP. Os orçamentos de Estado eram muito bem negociados, começavam a ser negociados muito tempo antes, eram ouvidos, eram apaparicados, e o César fazia isto com uma enorme mestria. Aqui não. Desde logo porque tu, para fazer cedências aos que estão no apoio parlamentar, tinhas que ter liberdade para dizer, sim senhor, ok, precisas disso, faz isso. Mas a Manuel Bolieiro nem sequer tem essa liberdade, porque ele, antes de dizer sim senhor ao Barata, vai ter que perguntar ao Artur Lima se pode ser e ao Paulo Estevão se pode ser. Portanto, ele nem sequer tem a capacidade negocial com os que lhe dão o apoio parlamentar de poder fazer cedências sem antes conversar com os outros. Claro. Portanto, que é mais difícil quanto mais partidos estiverem envolvidos, mais difícil não é se quer fazer conciliar, até porque tem propostas muito diferentes. Pegar num orçamento e dizer, meus senhores, está aqui, se quiserem, e os senhores que sejam responsáveis e aprovem. Então aí está a esticar muito a corda, pelo amor de Deus. Quer dizer, às tantas dá a entender que o próprio José Manuel Bolieiro é que já está inquieto para se ir embora e dizer, olha, vocês deitem isso abaixo, a culpa não é minha, e fico com a desculpa que os senhores já quiseram chumbar isso tudo e vou outra vez para as eleições. Vamos a eleições, e isso pode ser muito libertador. De quê? Pode ser. Libertador então, se ele não tivesse assinado um acordo que nos próximos 8 anos tinha que ir em coligação com o Paulo Estevão e com o mas Artur eu não Lima. sei que isso é se as eleições forem no seu timing certo, no seu calendário certo. Se for por antecipação, do orçamento, por situações, enfim, anómalas, não sei se a coligação se manterá assim.
Portanto, pode ser efetivamente muito libertador. Agora, também não me parece, claro que a Iniciativa Liberal, portanto, Nuno Barata, está a fazer aquilo que tem que fazer, está a fazer o seu papel, não é? Mas também não me parece que esses partidos, nem a Iniciativa Liberal, nem o Chega, tenham um grande interesse em que o governo caia e em ir para novas eleições, porque mas, eles poderão tudo, ser os mais penalizados. É que não foi tem... uma boa jogada de antecipação do Nuno Barata ou foi uma tentativa de... Isso é que não te podes esquecer que neste momento existe uma grande animosidade e um grande descontentamento em relação à maneira como as agendas mobilizadoras foram feitas, sim, que é sempre os mesmos e não sei o quê. Portanto, ele consegue capitalizar esse descontentamento e depois fica com o ónus daquele que, ele não teve medo de ir embora para casa, ele não ficou agarradinho ao seu lugarinho. Mas também fica com o ónus de ter... Mas quem vota a Iniciativa Liberal começou-se a sentir muito ultimamente que os comentários era fala, diz que não sei o quê, que é liberal, que não aceita isto, não aceita aquilo, mas tem o poder na Assembleia com o seu voto de chumbar porque não te esqueças de uma coisa, é o fiel de balança. Então, se andou aí a dizer que era o fiel de balança e que é que tinha o poder porque era o fiel de balança, então que faça uso desse poder. Sim, e não aceite coisas, porque este orçamento efetivamente a Iniciativa Liberal era vergonhoso. Claro. É que não tem, este não qual? tem, o primeiro. A primeira resposta. E depois é assim, eram 295 milhões de euros de dívida. De aumento de dívida. É preciso dizer que não era de dívida, era para aumentar a dívida. Já bem, mas vem o secretário das Finanças, Bastos e Silva, dizer... Mas nós só aumentámos 90, nós herdámos 205. Então quer dizer que de 300, este governo aumentou 90. Um terço. Se todos os anos for aumentar um terço, ao fim de 4 anos, nós vamos ter... A herança já não significa nada. 3 vezes mais. Quer dizer com a maior das naturalidades, como se somos uns coitadinhos, aumentámos um terço. 90 é meu e 205 eram do anterior governo. Como se isto fosse alguma coisa que abenasse a favor deles. E depois Barata vem dizer para metade. Menos para metade. E agora neste momento não está praticamente a metade. E agora acho que o Barata ficou um bocadinho demasiado preciosismo. Ele ficou ali um bocado entalado, perguntaram, vai continuar a chumbar e etc. Ele diz, temos que ver mais 8 meses. Pode não viabilizar, mas também já não fala em chumbar. Sim, mas passou de 295 para 170, ou seja, baixou 125. Se fosse para ser a metade, como ele tinha dito, era 150. Sendo certo que há sempre aí uma componente que tem que fazer, que é pela questão dos fundos comunitários. Não é? E depois há uma outra coisa que... Quando o Barata começou a dizer isso, foi antes do Orçamento de Estado ser chumbado. Portanto, vamos ter alterações ao nível da República. E agora também, chumbar o Orçamento da Região na mesma altura... Eu acho que é já uma que coisa... para fazer um estrago faz-se ao mesmo tempo. Não, mas eu acho que é uma coisa que ninguém vai querer. Não sei. Em bom rigor, acho que não, que vão pensar duodécimos por duodécimos fica. Sim, mas que sinais políticos é que, nomeadamente, José Manuel Bolheiro deve tirar disso? É que ele, na mesma semana, ele tem um partido que, apesar de não declarar apoio, nem por escrito, nem de outra maneira, mas lhe retira politicamente, que é o PAN, que diz, por causa das agendas mobilizadoras, perdi toda a confiança que tinha em vocês, e depois tem um dos seus parceiros, por acordo de incidência parlamentar, a dizer, da maneira que está, não serve. Que lições deve tirar daqui José Manuel Bolheiro? Tem que perceber que porque depois ele publicamente foi sempre dizendo, a gente fez a nossa parte, a Assembleia face ao resto. A composição do Parlamento obriga a uma maior comunicação. Ele não pode fazer tudo sozinho. E, portanto, aliás, eu acho que ele gostava, coitado, de fazer tudo sozinho, mas ele não pode, porque ele tem que falar com os seus parceiros. E tem que fazer cedências em algumas coisas, e naquelas em que não conseguir ceder, ou não puder, ou não quiser, tem que convencer que tal não é possível. Portanto, agora não pode fazer um orçamento e sem falar com ninguém, sem falar com o Conselho Económico, sem ouvir. A mim preocupa-me imenso a opinião do Presidente do Conselho Económico e Social. Quer dizer, que vem dizer, além da questão dos milhões de juros de dívida pública, que é uma coisa que nos preocupa, mas já estamos tão habituados, tão anestesiados de ouvir falar todos os anos dos milhões de dívida, quando ele diz que os documentos orçamentais entregues para a análise
análise são, do ponto de vista metodológico, muito pouco prospectivos e muito pouco atualizados, ou seja, que a informação é relativa a 2020 Por e acaso com base em é estimativas. uma coisa um bocadinho estranha. Mas, e diz que isso então, para mim, politicamente é um desastre. Diz que usaram uma metodologia que não permite uma análise de dinâmica, ou seja, que não permite comparar os valores previstos com os valores executados. Isto é uma vergonha, quer dizer, o atual governo, que enquanto na oposição sempre criticou as taxas de execução, mais grave que isso, no seu primeiro orçamento, quando a oposição dizia, mas isso é pouco, eles diziam, nós preferimos pôr pouco e executar muito do que ter orçamentos megalómanos e não executar. E agora apresenta documentos que estão de tal forma intrincados que não se consegue fazer uma comparação dos valores previstos com os valores. Eu devo dizer claramente que eu percebo é de micróbios. Eu de finança e como o senhor vice-presidente, toda a vida, cada vez que eu apresentava uma proposta na área, ele dizia que a senhora deputada não percebia nada de finança nem hoje vice-presidente. Mas fazendo fé naquilo que é dito pelo Presidente do Conselho Económico e Social e que sabe o que é que está dizendo e que diz isto claramente com as palavras todas, isto a ser verdade, que eu não tenho nada para duvidar de que seja, é uma vergonha. Não, efetivamente há qualquer coisa aí que falha nestes também documentos, estamos perante não só a transparência como... Isto é anteproposta, é óbvio. Bom, mas é uma anteproposta feita com base, Judito, Sim, mas então, eu já li, eu não li a primeira anteproposta, eu já li a que deu entrada na Assembleia esta semana e de facto todo o cenário é traçado com perspectivas de base de 2020 e não de 2021. Usaram uma metodologia que não permite uma dinâmica de análise. Ou seja, era só se mudasse então a metodologia toda de fazer o orçamento, que eu não acredito que isso também que vai acontecer. Até porque já não para além há de que muito continuamos a ter tempo imensas rúbricas com muito pouco explicativas e com muitos milhões lá metidos e que a gente olha, lê e diz assim, mas para que estão aqui 3 ou 4 ou 5 milhões, para quê, não é? Circuitos logísticos, muito bem, mas é para quê? Quais deles? Em que sítios? Por exemplo, claro. Não é? Continua a ser algo muito semelhante àquilo que eram documentos que vinham de trás. Eu tecnicamente não sei se tem que ser todos feitos assim ou não, também não é a minha área, mas em termos comparativos não há grandes diferenças com aqueles que eram os orçamentos do governo socialista. O que nós criticávamos imenso era nos outros fundos, está lá explícito quais são os outros, onde é que vêm, como, para aplicar em quê. Portanto, apesar de tudo, não é demasiado descabido aquilo que Nuno Barata fez, na vossa opinião. Eu acho que ele não tinha outra alternativa. Ele fez o que tinha que fazer. Eu acho que o Barata tinha que fazer isso, senão era um descrédito. E aliás, no primeiro orçamento ele já foi avisando. O primeiro passa, no segundo, meus senhores, temos que ter mais dinheiro para as famílias, temos que ter mais dinheiro para a economia, temos que ter um orçamento claramente mais liberal. E dívida muito menos. E ainda para mais, quer dizer, depois de quando foi apresentado. E o argumento do endividamento ser para a SATA não é um argumento que lhe pode prejudicar do ponto de vista eleitoral? Pelo amor de Deus, Pedro, quando foi apresentado o plano de reestruturação da SATA, nós debatemos isso. Apresentado. O plano que a gente, em bom rigor, a gente ainda não conhece, está bem, mas sem as linhas gerais. Previa para este ano de 2021 apenas perdas da ordem de 28 milhões de euros. Sim. 28 milhões de euros. Este ano, só no primeiro semestre e só para a SATA Internacional já estavam em 45 milhões de euros. Portanto, isto está um resvalance enorme. E o Barata deu o seu benefício da dúvida para viabilizar um governo de direita que fosse de direita. Não era para continuar a fazer os mesmos desvarios dos socialistas e supostamente com muito menos transparência. Portanto, na República tivemos Costa a querer governar à direita e aqui temos a direita a manter a governação de esquerda. É isso que está a acontecer, Judito? Estás muito caladinha, não deixa graça de outra... Mas eu creio que é isso exatamente. Portanto, acho que Nuno Barata fez o que tinha que ser feito, fez o que ele precisava de fazer, até para ser coerente e pronto, ele tem um eleitorado que espera que seja isso que ele faça. Mas eu acho que foi até importante também para este governo perceber que não pode continuar a fazer. Já vai com um ano, pronto. Neste ano aconteceu muitas coisas e sabemos que é um governo mais difícil porque não depende só de um partido, portanto tem sempre que conciliar essas várias forças e as várias vontades, para além dos outros partidos que o apoiam, que não fazem parte do governo, mas apenas do acordo de incidência parlamentar. Mas o governo tem que perceber que este ano
foi um ano de experiência, mas que foi um ano limite. O que acho que sim, portanto, acabou o Estado de Graça, ou está acabando com este orçamento do Estado de Graça. Este orçamento vai passar, não me parece que ele vá ser chumbado. Agora, parece-me que é um aviso à navegação e que o Governo não pode continuar a governar desta forma. Minhas amigas, sobre orçamentos, quereis acrescentar algo mais? Senão ficamos por aqui hoje no nosso Política de Saltos Altos. Já estamos orçamentadas. Muito bem. Então, sendo assim, com a devida acabamentação, muito obrigado às duas. Beijinho também à Cláudia Cardoso, como é óbvio, pela impossibilidade e desejando-as melhoras. Voltamos daqui por 15 dias a este espaço e a esta hora. São 10:02. Foi o Política de Saltos Altos. A partir deste momento fica também ele disponível nas nossas multiplataformas, na página do Facebook, no YouTube e no site da Voz da Terceira. Boa tarde, boa quinta-feira. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara.